Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos comentar um pouco sobre outras falsidades que estão no título da incolumidade pública, dos crimes contra a incolumidade pública do nosso Código Penal. Nós temos 3 capítulos e o último deles é dedicado aos crimes contra a saúde pública. Nós já sabemos, já estudamos algum desses crimes. No nosso último vídeo, quem acompanhou, nós falamos sobre a falsificação de substâncias, de produtos que tenham fins terapêuticos ou medicinais, crime gravíssimo, crime hediondo, com penas altíssimas, né? E fizemos algumas críticas e também algumas ponderações sobre a possibilidade de algumas condutas recentes ligadas à pandemia, como, por exemplo, falsificação de saneantes, vide o álcool gel 70, álcool importantíssimo para limpeza e desinfecção de superfícies e de partes do nosso corpo para evitar a pandemia, que pode vir a ser falsificado e, portanto, incluído aí, tipificado no artigo 273 do Código Penal. Agora nós vamos falar sobre um outro artigo que também entrou em voga aí nas últimas notícias ligadas à pandemia do coronavírus, que é justamente o crime de charlatanismo. Nós já falamos brevemente sobre ele, mas ele continua em evidência durante a pandemia, pessoal. Por quê? É o artigo 283 do Código Penal. Bom, este crime diz respeito ao sujeito que anunciar, inculcar, ou seja, que de alguma maneira proliferar, de alguma maneira difundir o anúncio de um meio secreto e infalível para a cura de doenças, ok? Então, o charlatão é aquele que vai anunciar esse meio secreto e infalível. O curandeiro, gente, que está ligado ao artigo seguinte, 284, né, 283, charlatanismo, 284, curandeirismo. O curandeiro, ele não vai propriamente anunciar o meio secreto e infalível. O curandeiro tende a ser aquela pessoa não médica, né, que vai adotar práticas, gestos, meios de cura, né, prescrever substâncias também, pode ser, né, prescrever uma determinada substância, mas sobretudo através de práticas, de gestos, de meios, fazer diagnósticos, que é muito importante, fazer diagnósticos de caráter não médico, colocando em grave risco a vida da população, ok? Então este é o curandeiro e esse comportamento está tipificado no artigo 283 do Código Penal, geralmente o não médico, né? Mas, embora seja um crime comum, o que nós temos ali no artigo 284, o curandeiro, no 283, no charlatanismo, que é o artigo anterior, pode inclusive ser o médico, pode ser qualquer pessoa, né, que comece a difundir a existência de um meio secreto e infalível de cura de alguma doença. E é o que tem acontecido em relação à doença Covid-19, né? A doença nova, não há cura, e algumas pessoas têm anunciado a cura das mais diferentes maneiras. Nós falamos já em um vídeo sobre algumas substâncias que aumentem a imunidade, né, que blindem, e esse é um termo muito perigoso, que blindem, que provoquem um shot de imunidade tão grande que o sujeito que a tome, que a consuma, não contrai o coronavírus. Então, e não é fato que não existe isso, né? Não existe isso na nossa literatura médica ainda, ou seja, uma cura para o coronavírus. Então, isso é característica de charlatanismo, artigo 283 do Código Penal, e não de curandeirismo, 284. Mas, ultimamente, tem sido notícia também de feijão, né? Um sujeito falando que através de um feijão que fortalece a imunidade, torna a pessoa também totalmente imune ao coronavírus, ou seja, na verdade, o que dá a entender no vídeo é que quem consome o tal feijão, estando doente, grave de coronavírus, já é um passo a mais do que a questão da imunidade, né? Ela se curaria do coronavírus. Ele diz que tem essa comprovação de que pessoas que comeram tal feijão estariam curadas do coronavírus. E nas formas graves, que são aquelas justamente, muitas vezes, infelizmente, incuráveis, né? Porque a doença ela pode até evoluir e tem evoluído na maioria das pessoas para a cura naturalmente, mas em uma parte da população ela evolui para o óbito, ela evolui para formas gravíssimas. Então ele diz justamente que nessas possibilidades aí de evolução grave da doença, o tal feijão faria efeito. Pessoal, isso configura, é verdade, a princípio, o artigo 283, que é o charlatanismo, mas quando há fim de lucro é importante que a gente diferencie. Tá? Se há fim de lucro íncito, né, ou seja, ainda que não expresso, mas alguma recompensa, alguma remuneração, alguma troca pelo tal feijão, pela substância que se está anunciando como um meio secreto, desconhecido, né, da ciência, e infalível, ou seja, indefectível, de cura da doença Covid-19, então aí nós temos algo mais que o charlatanismo. Porque o charlatanismo tem penas bastante
bastante suaves, né? 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E não faz referência nenhuma à finalidade de lucro, que aparece em vários delitos do Código Penal, mas ali não. Então, pelo que o Ministério Público denuncia o sujeito, denunciou recentemente, por estelionato, que é um crime ligado ao patrimônio. É o crime do artigo 171. O popular 171 é o estelionato do Código Penal. Está lá no título 2º do Código Penal, patrimônio, que, aliás, diga-se de passagem, é um bem jurídico com uma grande tutela, né, com penas intensíssimas, talvez as penas mais recrudescentes do nosso Código Penal estejam lá no título do patrimônio. Né? É algo a se considerar aí como errôneo, né? Mas enfim, protege-se muito o patrimônio na legislação penal brasileira do Código de 40. E o artigo 171 tem penas de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Vou repetir, 1 a 5 anos de reclusão e multa, é um crime de resultado que efetivamente exige que o sujeito aufira lucros em troca de uma falsidade. Então, a falsidade é o meio que utiliza o estelionatário para oferir lucro, ok? Dinheiro. Então, nós temos ali um crime contra o patrimônio e que passa por uma falsificação, como, por exemplo, o conto do bilhete premiado. É um popular caso de estelionato já clássico, né, e que configura esse delito. Agora, quando nós vamos anunciar o tal meio secreto infalível, que é falso, que não tem comprovação científica, por si só, é charlatanismo do artigo 283. Quando há inerente a esse anúncio o fim de lucro, nós temos uma tentativa de estelionato. Se alguém comprou o tal feijão, um estelionato consumado, ok? Que é um crime muito mais grave, crime contra o patrimônio. Aí é um deslocamento da saúde para o fim maior, que acaba sendo o lucro, né, o fim patrimonial, mas é subsidiário, né, ou seja, menos grave, está íncito aí ao comportamento também, uma conduta lesiva à saúde pública. Então, não deixa de configurar, supostamente a gente tem, né, o chamado conflito aparente de normas, o charlatanismo, mas nós aplicamos o crime mais grave, que é o de estelionato. E o curandeirismo, que é aquele dos gestos, né, da cura, dos meios, dos prognósticos, que é o 284, ele tem a possibilidade de lucro ali mesmo na saúde pública, no próprio 284, ele prevê no seu parágrafo único, mas ele já tem penas maiores, né, 6 meses a 2 anos de detenção e com a possibilidade no parágrafo único da multa, caso haja fim de lucro. Então, se o sujeito é um curandeiro e tem fim de lucro, ele fica lá na saúde pública, com penas um pouquinho mais rigorosas, com aumento de pena. Se o sujeito é um charlatão e talvez até pela gravidade do que está sendo configurado, né, embora o delito por si tenha penas mais brandas, mas quando ele passa a anunciar esses meios supostamente infalíveis no combate ao coronavírus, e eles são falsos, e ele visa o lucro, aí nós vamos lá para o estelionato por não ter uma figura específica dentro da saúde pública com penas bem mais graves, porque a gente, nesse caso, vê que há um grande risco à saúde pública, né, acredito que muito mais do que ao patrimônio, mas o deslocamento é para os crimes contra o patrimônio, o que finalmente termina tendo penas maiores do que o próprio curandeirismo, ok? Então, essas são as explicações por hoje, são falsidades ligadas à saúde pública e também ao patrimônio, como a gente viu, a diferença entre o estelionato e esses delitos, e que tudo isso pode gerar um grande risco para os pacientes da doença Covid-19, e nós esperamos, então, que esses comportamentos sejam justamente tipificados corretamente para que haja uma prevenção, né, e de que eles não aconteçam, colocando em risco a saúde da população. Muito obrigada e até a próxima.